DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, descontração, claro, muito bate-papo aqui, muita informação. Lembrando, nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda e realização, Ampliamed, ponto de saúde e falo mesmo, comunicação. Eu sou a Aline Franco, jornalista, e hoje eu recebo a primeira mulher, palmas por favor, a primeira mulher no nosso DoutorCast. Tenho o prazer de entrevistar, na verdade de entrevistar não, porque aqui é bate-papo, sabe, doutora? Doutora Elaine de Fátima Nogueira, diretora da Unimed Volta Redonda. Obrigada! Olá, que prazer estar aqui. E sendo a primeira mulher, então é uma honra, né? Representar o time é importante. Time feminino aí, olha, muito prazer realmente a gente receber a doutora aqui para a gente falar de alguns assuntos, claro, relacionados também à Unimed, mas também da sua especialidade. Então a gente vai bater bastante papo. Fica com a gente aí, você que está acompanhando o nosso DoutorCast. Olha, eu tenho um histórico da doutora aqui extenso, hein? Vamos lá, se faltar alguma coisa, né, você me corrige. Ou se eu falar demais, você... duvido que eu vou falar demais. Hein, gente? Também. Olha, médica alergista, alergista, eu sempre tenho um carinho pelos alergistas, porque o alergista, gente, é um time que pega junto mesmo. Eu tenho lá em casa uns alérgicos, sabe? Quem não tem, né, doutora? Mas aqui na região, com esse climinha, hoje então tá uma maravilha, né? Tá uma maravilha. Tá. Hoje o clima aqui, gente, tá aquele climinha chuvoso, frio, aquele clima que fica com aquela poluição ainda um pouquinho, né? Um pouquinho a mais que a gente sabe, né? Prato feito pra rinite. Prato feito pra rinite e pra alergista. Então, olha, a doutora Elaine... Ela é alergista, graduada pela Universidade Severino Sombra, aqui pertinho da gente, é Vassouras, né? Vassouras. Especialização em imunologia clínica pela Universidade Federal do Rio. E na Unimed Volta Redonda, participou aí de comissões eleitorais, foi conselheira fiscal na gestão de 2017, eleita como membro da diretoria executiva em 2018, responsável pela gestão dos setores aí de atenção ao cooperado, tecnologia da informação, comercial, atendimento ao cliente e o quê? Facilities. Certo? Tá tudo aqui? Certinho. Não, ainda tem MBA, gente, em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa da Fundação Getúlio Vargas. Conselheira também de Administração da Unimed Volta Redonda, certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Show de bola, doutora. Quase fala gol aí, né? Gol! Tem gente falando... Gol! Vamos, vai ter um bolaço aqui, hein? Um golaço mesmo, hein, doutora? Bacana. Obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, topar bater um papo com a gente. Fala um pouquinho sobre, vamos lá, já que eu falei bastante sobre a Unimed aqui, né, que você que é a nossa patrocinadora, como que você chegou na Unimed aí? A gente viu que foi em 2017 aqui, na verdade como médica bem antes. Isso quer falar, na gestão, aí eu participando de conselho em 2017, na gestão em 2018, mas cheguei antes, eu vou fazer 10 anos agora de cooperativa. Então, mas a Unimed chegou na minha vida antes, eu sempre quis. Eu fazia faculdade, já estava em Vassouras, eu vinha nas férias, tinha alguns cursos que a Unimed dava. A Unimed não era nem... lá acho que não tinha um hospital ainda, né? Era aqui na 21. Tinha ido ao auditório fazer alguns cursos. Eu lembro bem, eu ia lá, eu ficava encantada. Eu sempre quis fazer parte da Unimed. Perto de formar, então, eu comecei a perguntar como fazia para cooperar. Quando acabando a alergia, então, imuno, já comecei a perturbar o povo, assim, eu não conhecia nenhum deles, né, assim, de gestão, nada disso. Era o pessoal daqui da 33 mesmo. Tem uma das meninas, inclusive, que trabalha hoje em dia no hospital, que ela sabe meu nome, eu acho, da época eu perturbava, sabe, assim, eu falei, nossa, coitada, ela olha pra mim, pode falar nome, não tem problema nenhum, não. Não, manda ver. Abraço pra Riane, porque ela me aturou muito, coitada. Hoje em dia acho que é merecidíssimo esse abraço. Ela olhava pra mim, ela até arrepiava, porque eu já vinha eu de novo falando quando que ia abrir a vaga, enfim. Eu sempre quis muito participar, fazer parte da Unimed, sabe? Então, assim, quando eu olho para trás hoje, eu fico num orgulho danado, porque, assim, ontem teve até um curso, como eu falei, assim, de estar com saudade de eventos presenciais, né? Finalmente, né? Finalmente, graças a Deus. E aí, ontem, conversando com um médico, assim, já bem mais tempo de cooperativa que eu, falando assim do quanto eu sempre quis, porque a gente, no momento, eu falo de um resumo da vida, de onde está ali, como é uma coisa que marcou muito, eu falei de estar aqui. Então, assim, como isso me marca, como isso é importante, por sempre ter querido ser médico, ser ir atrás da medicina, e hoje estar na gestão, que era uma coisa que eu não imaginava e que me encantou muito.
Então, tá ali e fazer, assim, continuar fazendo o que eu gosto, o que eu nasci para fazer, o que eu sei fazer, que é ser médica, e ao mesmo tempo tá cuidando de todos os outros colegas, fazendo coisas em prol deles, do bem-estar para eles, no trabalho, no dia a dia, para levar para o cliente um bom trabalho, um bom atendimento, para o médico conseguir ser médico, né, com qualidade. Então, assim, eu fico numa felicidade danada, isso é muito bom. E você fala que nunca imaginou estar na gestão, por quê? Como é que foi aí entrar na gestão? Porque começou como médica cooperada, tem quanto tempo? Quantos anos? 10 anos de médica cooperada. 10 anos. É. E aí comecei a fazer, surgiu a Unimed, fazia assim, promovia cursos, né, de gestão para cooperar, sempre fez isso. Como o Luiz Paulo, até eu lembro dele, fala de capacitação, que ele sempre investiu muito em capacitar as pessoas. E assim para o cooperado também. E eu me inscrevi, estava no nome das pessoas que podiam inscrever para o curso de gestão. Vou fazer. E foi às cegas. Aquilo lá, acho que foi o anjo da guarda mesmo que falou, vai e faz. Porque eu não fazia a menor ideia. Assim, eu falei, vou fazer. Como meu nome estava nas possíveis pessoas de fazer o curso, de se candidatar. E, se eu não me engano, na época foi um sorteio. Na época o esquema era sorteio. E aí eu fui uma das pessoas que foi sorteada para poder fazer o MBA de Gestão Empresarial lá no FGV. Comecei a fazer, então assim, foi abrindo portas. E aí, no segundo ano, no primeiro ano, eu já quis entrar no conselho, e foi a hora que eu virei conselheira. E no segundo ano, no conselho acho que eu participei, eu sempre fui de participar muito, de ir em reuniões, de me interessar. Como eu acho que eu sempre gostei de fazer parte, eu sempre me interessei em saber. Claro. E teve até uma colega, Renata Lengrub, uma neuro que tem em Volta Redonda, que ela falou, Elaine, isso é nosso, a gente tem que cuidar, então vamos participar. E ela ia sempre também, e aquilo me estimulou, então eu passei sempre. Eu falo assim, que ela até se afastou um pouquinho e tal, fazendo outras coisas. Falei, eu continuei. Eu falei, você estimulou tanto que eu fui, você deixou de ir, eu continuei indo. Mas... Quando você viu, você já estava lá. Inserido. E aí, quando surgiu a chance, falei assim, vamos participar da diretoria? Eu falei, vou, na hora. Aceitei, nem planejei. Né? Já aceitei, fui. Então, na verdade, conselheira fiscal na gestão 2017 e eleita como membro da diretoria está desde 2018. Isso aí. E responsável aí pela gestão de alguns setores, né? Bastante. Fala um pouquinho desses setores aqui pra gente. Falo, atenção, cooperado... É o meu xodó do coração. Os outros vão ficar com ciúmes. Vai dar ciúme pros outros. É porque eu faço parte dele, eu acho. Dele é o mundo que eu sei pensar. Esse não tem tanto mistério. Ele é delicado, mas quando as pessoas vão... eu não tenho que virar muita chave. É só eu sentir ele ali. Então, assim, as pessoas falam, porque eu cooperado. Eu sou. Então, é muito intuitivo. Exatamente. Entendi. Então, assim, vai ser difícil. Não vai. Se eu tô entendendo, todo mundo vai entender. Entendi. Sabe assim, não, o cooperado vai gostar disso. Vai, porque eu gosto, todos vão gostar disso. Então, assim, você se enxerga, fácil, né? Eu consigo estar nos dois. As pessoas falam muito hoje em dia, né, no mundo moderno, as pessoas têm que virar chave. A gente vê pesquisas hoje que as pessoas estão no trabalho que nem sempre elas se capacitaram para aquilo e hoje em dia exercem outro trabalho, se descobriram em outros trabalhos, e que é bacana. O mundo muda e as pessoas vão descobrindo talentos onde não foi a formação dela principal. Novos talentos, novas modalidades que a gente pode atuar, né? Exatamente. E as pessoas falam muito em virar chave hoje em dia. Eu falo, gente... Até brinquei com o Vitório outro dia, eu falei assim, a gente vira chave todos os dias, a gente sai do consultório e vira chave para entrar na gestão o tempo todo. Eu falei assim, a gente faz isso diariamente. Então, assim, até essas áreas todas, igual assim, TI, sabe? Médio em tecnologia de informação é raro, existe quem entenda? Claro que existe, não vou desmerecer. Mas não é a coisa mais comum do mundo, sabe? E aí, só que a hora que a gente começa a entender da gestão, como aquela frase que não é só de LinkedIn, a gente lida com pessoas, e as pessoas... que vão fazer, que vão lidar nas suas áreas, que vão fazer todas as inovações ou que a gente precisa fazer para chegar, para caminhar. Então, assim, junto, né? Um trabalho em conjunto. Junto. Mas como na gestão, você precisa compreender por alto um pouco daquilo e é bom que você isso treina, desafia, né? Desafia, mas você precisa lidar com as pessoas que estão ali. Então, descobrir o talento de cada um ali e estimular esse talento, porque eles vão fazer as entregas. Não sou eu em cada área dessa que faço, eu faço parte das elas. Falei que o cooperado tem... A área do cooperado tem um carinho, porque eu tô ali, então é mais fácil, talvez por essa facilidade. O restante me desafia. Quando eu falo em facilities, eu vou lá. Então, assim, eu tenho que virar essa chave do facilities. É uma parte administrativa que eu vejo desde segurança, limpeza, manutenção. Manutenção ela vai pedir. Mas, assim, várias coisas que estão ali no dia a dia e que eu falo que eu até brinco, que é igual dona de casa. As pessoas só percebem a hora que não funcionou. Então, assim, a hora que você está fazendo um monte de coisa, uma trabalheira danada, ninguém percebe que é o trabalho da facilities. A hora que uma coisa dá errado, que tem uma lixeira fora do lugar, que tem um papel, todo mundo percebe, assim,
Cadê a pessoa que não foi feito? Então, assim, facilities, eu brinco, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim, que não é igual, mas só é perceptível quando não dá certo. Tá? E por isso que é tão importante, né? Na verdade, Exatamente. a gente tá falando de todos os setores, né? Parece clichê a gente falar isso, mas é tudo muito ligado e tudo muito importante. Aqui você falou do atenção ao cooperado, que é o seu carinho, porque você mas tá ali... facilidade, o restante é desafiador. Desafiador, te como motiva. A TI, a gente tá no momento de migrações, atualizações. Nossa. Então, hoje, então, tá num dia caprichado, com todo carinho com a TI. Eu falo assim, eu sou mais TI, eu brinco, eu falo também que o meu coração bate um pouquinho em cada um deles, tá? Mas, assim, são todos desafios. Eu tenho que parar e pensar com eles, assim, eu tenho que parar e virar a chave pra eles, porque aí eu sinto com eles, igual eu sei, que eles estão todos a madrugada inteira virados, a TI tá acordada essa madrugada toda trabalhando em prol de um desenvolvimento que a gente precisa fazer, e eu tô um pouquinho lá, então, assim, pega o telefone, porque assim, eles falam e ligam pra mim, porque eu sei o que está acontecendo, sei aonde estão os gargalos. Disso. Exatamente. Então, assim, não, igual eu falo, gente, eu rezo por vocês, venho aqui, coloco uma coisa na tomada, porque assim, se esperar eu sentar lá para fazer alguma coisa no sistema, eu não vou fazer, mas eu tô ali. É específico, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. Mas realmente é muito desafiador, porque você imagina, é tudo muito... Você tá na gestão de setores muito diferentes. Jesus amado, olha isso, gente, atenção ao cooperado, é porque... não, vou puxar uma sardinha, porque é mulher. É mulher dá conta de todos os assuntos. Mulher consegue. A gente consegue assoviar bacana, viu, gente? Olha, atenção cooperado, TI, tecnologia da informação, comercial, atendimento ao cliente e facilities. Ou seja, como que é gerir? É tudo muito diferente. Então, na verdade, você não vira a chave só para gestão, você vira a chave para gestão de cada um, né? Porque é tudo muito... Faltou o marketing aí. Então, o Bruno vai ficar muito chateado comigo. Marketing de produtos, tá? Gente. Eu acho como assim, tá na área comercial, mas assim, vamos só puxar um pouquinho pro marketing aqui, senão o pessoal vai ficar chateado. Não, comigo. E a gente também, porque a gente ama, a equipe do marketing da Unimed tá aqui também, nos bastidores, a gente não pode esquecer do marketing, pelo amor. Então, tem também isso. É tudo muito diferente. Então, vamos contar quantas chaves aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chavinhas só nessa gestão aqui, faz né? Viciante. Tava falando antes aqui. É isso que vicia? Vicia. Porque assim, quando você vai parar um pouquinho, tem hora que a cabeça pede assim, para um pouco, senão você enlouquece. Mas não consegue. Você pega o telefone, você começa a xeretar em todas, você começa a ver tudo. Aí tem um grupo de cada um no telefone, você começa a ver cada área, como é que tá funcionando. Não tem jeito, você não desliga. Se desligar, a cabeça fala assim, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? O motor fez assim, fala, não, como assim? Não, assim não, assim a gente não gosta. É desse não jeito. É? Eu sei. Passa um dia lá, e assim, não é lenda não, tá? Isso, eu e todos. A gente sai de férias, volta, é uma outra Unimed, volta num outro mundo. As meninas estão aqui nos bastidores, como você falou, elas podem confirmar, sabem. Podem atestar. Você chega num outro planeta, você tem que ir atualizando rapidamente, me fala tudo o que aconteceu. Até pra sair do planeta, né? Quando você sai de férias, pra desvincular, né? Porque assim... Mas não sai todo não, tá? Não, eu sempre sei. Vão te contactar, mas ainda assim, você ainda perde acontecimentos. É aquela coisa assim, desculpa, doutora Elaine, mas assim, eu sei que você tá de férias, mas é bom. Tá ótimo, exatamente. Aí dá aquela bata um pouquinho, aquele acalento no coração, que você tá ali conversando de novo. Tô ali de alguma forma, né? Tô aqui, gente, é isso mesmo. Mas realmente são setores muito diferentes. Então, olha, membro da diretoria desde 2018 e gestão desses 7 setores, né? Contei certo? Eu brinco que eu sou de humanas, que a gente não sabe contar direito, né? Mas são várias chavinhas realmente pra virar. Show de bola, doutora. Acho que é porque é mulher, viu? Mulher, realmente. E tá nessa gestão desde 2018. E mais o consultório, tá? E mais o consultório, é verdade. Como é que é, assim, todo dia, consultório, tem a sua rotina diária de consultório? Não, mudou um pouco para poder dar equilibrar, conta disso tudo. Né? E ainda tem casa, né? Casa. Tem a família. Eu ia antecipar a sua pergunta agora, eu já ia falar essa aí, Elaine sem o DR, aí é casa. Eu sempre falo, né? E a Elaine sem o DR, né? Como é que é? Vamos aproveitar o gancho. Como é que é a Elaine sem DR, sem o doutora? Essa pessoa caseira aí, exatamente. É caseira? É a pessoa dona de casa. Eu adoro ficar grudada com todo mundo da família, fazer as coisas em casa, cuidar de casa. Minha irmã que brinca. Nossa, ainda bem que eu não sou médica, porque no fim de semana eu tô fazendo as coisas de casa. Ela falou, você tá louca? Ela falou, você faz as coisas uma correria durante a semana inteira, no fim de semana você tá cuidando de coisas de casa. Mas eu gosto, eu me diverte. É aquilo que você falou, né? Se parar, a gente não... Aí que não funciona, né? Exatamente. Mas como é que é? Casar? Tem filhos? Como é que... Não sou casada, não tenho filhos. Então, é a rotina da casa...
com você mesmo, do seu cantinho. Doutora, olha só, vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas relacionadas à sua especialidade. Que eu acho que, na verdade, é muito desafiador a gente falar disso no momento que a gente vive. A gente ainda vive, né? A gente ainda está na pandemia? Ainda estamos, né? Sim, tem gente que está falando assim, já estamos saindo ou saímos, não, como uma visão sua como médica e alergista. O que você acha? A pandemia ainda está aí, ela continua. A gente não está mais no mesmo patamar do que um ano atrás, tá? Graças a Deus, não, tá? Isso, assim, é gráfico, é numérico, você olhar assim. E realmente, depois da vacina, houve uma mudança no padrão. Ela existe, tem pacientes Covid, tem pacientes ainda internados, mas em menor quantidade do que tinha exatamente um ano atrás, há meses atrás. Graças a Deus. Então, assim, o padrão modificou. Falar, tá no finalzinho? Eu espero que esteja. Torço, rezo todos os dias para que esteja. Mas pode ser que venha outro padrão? Tomara que não, isolar isso aqui é madeira, vou isolar. Tomara que venha alguma outra coisa que aconteça que possa surpreender? Não sei, só vendo. Pelo normal, assim, se for seguir esse fluxo agora, talvez a gente chegue aí no momento que realmente a tendência é ir decrescendo cada vez mais e que assim seja, se Deus quiser. Mas, assim, se é certeiro falar isso, não sei, não consigo fazer essa previsão, assim. Mas o caminho que está com controle, com vacinação, hoje em dia foi liberado agora uma medicação pela Anvisa para fazer um controle. Então, assim, a tendência agora, eu acho que a gente está caminhando, sim, para um momento de mais acalmia, tá? Mas falar, é fim... Nossa, quem dera, eu quero falar com você. Chegou o fim, sabe? Assim, falar. Mas como aí a gente tem outras doenças até hoje que não estão fim, são controladas. Então, a gente quer chegar num controle e que pare de ter todas aqueles eventos, aquelas intercorrências, aquelas ondas como vinha tendo. E dentro da sua especialidade, né, como médica alergista, como que foi esse período? Eu acredito que tenha sido muito mais desafiador para algumas especialidades mais, né, porque vocês lidam muito direto com essa questão respiratória. Então, como que foi esse tempo, esse processo? A gente está falando de quê? 2 anos aí? Quase 2 anos, né? Foi isso aí, quase 2 anos agora. Não sei se você vai lembrar no início, quando foi o decreto, era fechar os consultórios. Aquilo acho que foi um choque para mim e para muitos, né? Assim, a sensação que deu, a gente até soltou e não tirei do meu Instagram até hoje, era assim, somos médicos. Aí eu fico emocionada. Porque a gente tinha que fechar, porque era perigoso. E aquilo foi um nó na minha cabeça de alguns colegas quando a gente conversava, começou a conversar todo mundo, e a gente estava não podendo fazer aquilo que a gente foi treinado a fazer. Era muito bizarro aquilo. Como assim que você, fazendo o que você foi capaz, fazendo a sua prática diária, você podia estar colocando alguém em risco, estava cega, estava todo mundo no escuro. Então, assim, a ordem foi, fecha todos os consultórios, todo mundo vai para casa, fecha tudo, o mundo fechou. E aí foi dando aquela angústia, aí você percebe que os médicos começaram a postar aquilo, que podia entrar em contato pelo WhatsApp. E ajudou, assim, de início, acho que todo mundo perdido. A gente conseguiu ajudar, tanto que hoje em dia eu vou tirar, eu não consigo apagar. Eu falo, deixa, aquilo lá foi importante. O que está escrito? Somos médicos, era um quadradinho azul, que um monte de colocando. Somos médicos, acho que era, precisamos ficar em casa, mas se quiser de ajuda, pode entrar em contato comigo online. E aí as pessoas mandavam mensagem ali no Instagram. Então, assim, quem via aquilo, assim, não desespera, que pelo menos por aqui eu dou uma ajuda, né? Então, assim, só que quando foi podendo voltar, a gente foi voltando, só que aí... o que na época também eu não achei bonito, assim, são super-heróis. Não tem nenhum super-herói. E eu sempre falei isso até no Unimed, quando vai falar até hoje em integração, eu acho bonito quando vai falar, super-herói. Não tem nenhum super-herói, é todo mundo humano. Foi todo mundo morrendo de medo de trabalhar, assim, porque medo não é nem de ir atender, é medo de, se eu pego isso, eu vou sobreviver? E se eu passo isso para minha família? Tanto que algumas pessoas resolveram não ir. Eu fiz a opção, falei, eu vou voltar a trabalhar, só que eu não convivo com ninguém. Então, assim... Foi um ano e que eu tenho que agradecer a muitas pessoas que eu trabalho. Então, assim, o povo, assim, o pessoal mesmo da Unimed, que eu falo Unimed alternando, que eu falo família, é porque foi família, foi meu suporte, porque eu não convivi com a minha família nesse um ano inteiro. Então, assim, porque era a opção, assim, eu não queria carregar aquilo, assim, da chance de eu poder passar para alguém. Não, então eu trabalhava, eu usava máscara, eu fazia tudo que tinha que fazer, mas eu não tinha coragem de voltar depois e conviver normalmente no núcleo com pessoas de mais idade. Então, assim, mas são opções. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Então, realmente é delicado, uma parte respiratória. Tenho que tirar. Então, assim, eu tirava. Então, todo aquele ritual de limpeza que a gente passou a fazer mais ainda. Mas eu tinha que examinar as pessoas.
Só que aí eu sempre orientando, a Unimed fez um trabalho maravilhoso, que foi a da teleconsulta, e aquela emergência que a gente dividiu o PA, né, em quadros gripais e quadros não gripais, e o teleatendimento, com pessoa sintomática não sair de casa e entrar em plataforma. Então, até isso, às vezes orientar o paciente que muitas vezes também ficava querendo na consulta presencial, não, se você é sintomático não vem, que você pode passar para outras pessoas, né? Lembrando que todo mundo é humano, então assim, aí super-herói? Não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vai com medo mesmo, coragem aí que tá com medo, vai e faz, você não pode deixar de fazer. Então, assim, foi um momento, acho que delicado, não acabou, mas graças a Deus, acho que assim, a gente consegue respirar um pouco mais aliviado, exatamente esse ato aí. Nossa, a gente se emociona junto, né? Porque assim, a gente tá passando por isso ainda, né? Deu uma baixada. Mas quando a gente olha para trás, ai, dá um nó, né? Dá um nó na garganta mesmo de lembrar tudo que a gente viveu. Aquela angústia toda, né? Incerteza. Vocês que pegaram o fronte do negócio, a gente na verdade fala com essa questão de super-heróis, porque vocês estavam no fronte ali, né? Vocês estavam na frente daquela batalha e tendo o que você falou, o clichê, tem que fazer, né? Então, obviamente, algumas pessoas... Esse era o nosso papel, não tinha como, entendeu? Não tinha muita opção. Então, claro que foram surgindo meios para colocar a segurança de vocês, né? Também cuidar de vocês, mas alguns, como você, né? Optou por ficar longe da família, né? E trabalhar, né? E ajudar, até porque a sua especialidade era muito, acredito, requisitada, né? Era uma especialidade que era necessária. Mas os sintomas se confundem. Se confunde, olha né? Isso. Hoje em dia, eu falo assim, antigamente tudo na cabeça da gente passava a ser Covid, como pode ser. É um diferencial. Só que lá no início, qualquer coisa vinha só de rinite. Pode ser Covid. Agora, acho que como você falou, não acabou, mas a cabeça da gente volta a raciocinar de novo com todos os outros quadros. Agora eu tenho que lembrar, isso pode ser Covid, sabe assim, porque eu já voltei a tratar a rinite, assim, você já pensa em outras coisas. Mas peraí, pode ser Covid, já começa a lembrar que ela existe. A fazer inverteu, entendi. Graças a Deus. Graças a Deus, é um sinal, na verdade, eu acho que é um sinal de que as coisas estão... Você começa a ver médico atender sem 95 horas cirúrgica, entendeu? Em alguns locais, assim, que... Com a máscara. já com proteção, mas já não tem... Antes era 95 Face Shield, era um mundo, né? Então você começa a dar uma diminuição no EPI, já dá um alívio também. Nossa, mas devia ser uma coisa muito doida mesmo, você nos corredores com aquilo, né? E a gente tá falando porque a gente via isso nas reportagens, na televisão, como que devia ser na Europa, e quando você vive isso perto da gente, na nossa realidade, o teleatendimento também, você reforçou. Foi muito diferencial também esse trabalho. Muito. Eu sei porque eu fui assistida pelo eu estava grávida nesse período, então em alguns momentos, também continuando trabalhando, mas com toda a segurança, não conseguia sair tanto na gravidez, mas eu fui assistida pelo teleatendimento com suporte, assim, que me tranquilizava muito. Eu acho que eu tive umas 3 consultas de teleatendimento, muito rápido, apesar de superlotado, né? Aquele atendimento congestionado, mas eu tive um atendimento rápido, fui muito bem cuidada e me senti acalmada, sabe? Aquela coisa, pode fazer, mas aí alguém conseguiu me ver? Sabe, aquela coisa assim, pelo menos de longe, ele conseguiu me ver, fazia aquela requisição presencial, claro, daquele exame, fiz aquele suave. Fiz perdi. Hoje, quando fala nele, dá até um arrepio. Mas precisava fazer, todo mundo, né? Chorou com aquele negócio entrando, a gente, né? Mas ok. Então, quando a gente tinha tenho a possibilidade de ser atendida, de ser cuidada, seja como for, realmente, que seja pelo um direct do Instagram no começo, até as coisas andarem, mas depois realmente foi tudo muito... A gente conversou sobre isso aqui, né, com os outros entrevistados, teve que ser tudo feito muito rápido. E eu acho que com muita qualidade. Então, assim, por mais que vocês falem não são super-heróis, no fundinho pra gente é um pouco sim, porque ser cuidada nesse momento tão delicado é muito importante. Então, a gente valoriza ainda mais o trabalho de vocês depois de toda essa bomba que caiu no nosso colo.
Bom, vamos continuar falando um pouquinho então sobre a sua especialidade, porque você disse que conflita um pouquinho, pouquinho não, muito, né? Os sintomas foi muito, aliás, para o pessoal da sua área, né? Dos alergistas, pneumos, foi ainda mais desafiador por conta desses sintomas nebulosos, né? Que no começo a gente fala que já sabe um pouco mais da doença, né? Porque avançamos, mas ainda é desafiador. A doutora atende muito pacientes com asma. Existe algum foco maior do seu trabalho? Ou de um modo geral, como que é o seu trabalho e como que foi diagnosticar os pacientes com Covid, eliminar, né, alguns dos sintomas? A alergia, assim, o que me encanta muito nela, a alergia na imuno, na parte de alergia, então, o fantástico é porque ela pega tudo. Tem pele, respiratório, Verdade, então, tem pele, né? pele, urticária, tem angioedema hereditário, vai ter dermografismo, que agora nessa época, então, que são umas coisas ligadas a quadro emocional que afloraram a beça nesse período. O emocional que altera Ajuda muito nessa alergia de quê? De pele, de o respiratória? dermografismo é um tipo de urticária provocada pelo atrito na pele que tem grande fundo emocional. E aumentou Então, nesse período? Muito. Até as urticárias em geral também aumentaram. Mas tem tudo um grande fator influenciado pelo estresse. E a gente vem aí com mais de um ano, aí, quase 2 anos, de bastante estresse, bastante ansiedade. Imagina, tá, foi Quem falar pesado, que não né? foi, que não teve esse estresse, não tem Não quem passou, você né? pegue. Exatamente. Viveu no mundo paralelo, não foi aqui. Então Mas aumentou, você percebeu que realmente teve esse ansiedade, aumento. as pessoas estão mais ansiosas, isso todo mundo tá, Isso né? refletiu também na sua especialidade, também nessa alergia de pele. Com certeza. Olha. Aí as pessoas com quadro alérgico, mesmo aí, dermatite, a rinite, a asma, que também piora muito. E até muitas vezes esclarecer assim, o que era o grupo de risco ou não, que achava-se que todo padrão de asmático fosse grupo de risco. Nem todos, lógico, eles têm que ser controlados para não ser, e tem classificações ali de níveis, né? De grau de asma. Então, assim, orientar o paciente o tempo inteiro foi importante. Enquanto os sintomas, assim, a parte respiratória ela é semelhante, porque tem pacientes, lembrando que pacientes COVID positivo são assintomáticos, não tem sintoma nenhum. Tem uns que só tem coriza, outros só não tinham cheiro, outros só, assim, só espirros, são sintomas muito semelhantes com rinite, e não tinham febre, aí você fazia lá exame, o suave positivo. Então, assim, era realmente, como eu falei assim, a gente estava nem podia imaginar e dava um positivo. Exatamente, a gente assim, não, só tô com um pouco de dor de cabeça, não senti o paladar direito, Covid. Então, assim, era ainda muito... é obscuro, né? É. E aí foi ver, assim, gente só com urticária, teve padrões Covid, tinha pacientes Covid positivos somente com urticária. Com alergia de pele, mesmo? Só, sem nada respiratório. Então, teve gente, assim, bem estimada com quadros vasculares e nada respiratório. Então, assim, foram diferentes. Gente, essa doença, ela veio realmente pra Teve paciente testar, que começou né? com diarreia, não sei se você vai lembrar, com gastroenterite, e aí depois que abriu o quadro respiratório, e até assim, tinha uma evolução até mais rápido no quadro respiratório, então foram padrões diferentes, nem todo mundo era igual, não é uma receita de bolo, né? Uhum. Então, por isso, talvez a arte médica que a gente tanto fala, que é realmente olhar, acompanhar cada um e avaliar cada um, que nem todo mundo reage de um jeito. Então, essa possibilidade de ser ou não, que a gente teve que lidar com ela desde o início, que no início com um pouco mais de medo, como eu te falei, assim, mas ia assim mesmo, e tratando e acompanhando, e quando achava que pudesse ser, pedia o exame, e entra pela tele depois, ou vai na emergência do quadro gripal se der positivo, porque também você já tinha que proteger o restante todo que estava no mesmo ambiente, né? E aí orientar o isolamento, que é importantíssimo o isolamento, só para tentar frear ali aquela onda de contágio. Mas, assim, a gente conseguiu caminhar até aqui dessa forma e hoje continua, assim, a gente tem que lembrar que existe, que pode ser, que nem todo caso é só respiratório, então quando a gente vê outros sintomas também pode ser em outras áreas. Sim. E continua caminhando. Essa de da pele, realmente, só da pele é uma doença que foi um teste, né, para vocês como médicos. Agora, para os seus pacientes, você percebeu um medo maior? Porque imagino, né, que você tenha pacientes que tratam asma, bronquite, né, essas das doenças respiratórias, que quando a gente fala de respirar, até a própria alergia de pele, né, mas o respiratório chamou muita atenção de todo mundo, gerou um certo medo, uma procura maior, doutora, e aí... Como que foi lidar com esses pacientes, alguns específicos, assim? Porque até pela Organização Mundial, o paciente, grupo de risco, é o asmático grave não controlado.
um asmático grave, então não é todo. Só que quando a pessoa vê asmático, já acha aquele intermitente que está ali, que está controlado, aquele leve que está usando medicação que está controlado, ele entra. E por isso que eu falei que é um trabalho de você orientar, de conversar. Lógico, gente, todo mundo, assim, tem que se cuidar, continua com os cuidados. Sempre os cuidados eram o mesmo, distanciamento, uso de álcool, usar máscara, para todos. E quando foi a vacina, então, dos grupos, orientar também, então, obedecer todo um critério de classificação de aplicação, né, que o Ministério veio junto com a Organização Mundial de Saúde, veio o Ministério da Saúde bem alinhado, então a gente orientar muito para o que estava acontecendo no mundo inteiro e no país também. Então, foi um trabalho de acompanhamento, de tratar e de orientar, principalmente, porque todo mundo, né? A gente ficou numa angústia, saiu vacina, todo mundo queria tomar vacina. E assim, todo mundo quer sobreviver, quer a família viva. Claro. Então, na realidade, assim, a gente tem que entender também, só que assim, obedecer aos critérios é importante. Doutora pegou? Teve Covid? Não tive. Não teve. Graças a Deus. Não teve, que bom. Passou aí, passou também, não tive, não. Tomara que não tenha, não. A gente ainda fica, né? Porque diz que toma vacina, ainda pode ter, né? A gente vê. Mas a vacina já dá uma né? Nos tranquiliza de pegar de forma mais branda. É isso aí. É isso aí, intenção, né? Se pegar, então, que ela seja mais branda, que seja um quadro mais leve. Vamos só contar um pouquinho sobre a sua história na medicina para a gente encerrar aí. Como que foi escolher ser médica? Por que escolher ser médica? A doutora é daqui mesmo, de Volta Redonda? Não, a doutora de um lugar lindo, uma metrópole chamada Paracambi. Ai, maravilhoso. Fiquem com essa. Brincadeira, pessoal de Paracambi, por favor. Eu gosto muito, moro no meu coração, minha cidade natal. Mas é pequenininha, né? Em relação à Volta Redonda, E como é que foi escolher ser médica? Por que escolher ser médica? Tem médico na família? Conta um pouquinho dessa relação aí. Não, ser médico foi desde criança. Eu não vou me emocionar, agora eu vou segurar para não emocionar, tá? Não, mas não tem problema. Aqui a gente tá... Desde criança, eu achava o máximo e... eu até já contei isso uma vez na época, teve protagonistas, né? Uma atividade da Unimed, em que a gente fazia, contando a história de como foi exatamente esse querer ser médico de alguns cooperados foram contar essa história. Eu até falo lá exatamente disso, assim, eu falo, nossa, você falou que eu não ia emocionar, mas emocionou. Mas eu era criança, acho que tinha um posto de saúde, eu era perto de um rio, não vou lembrar onde, eu era criança. Eu estava lindo que os médicos trabalhavam todos de branquinho, antigamente era aquela coisa, eu sempre gostei do cheiro de hospital, as pessoas não gostavam, eu adorava o cheiro, eu gostava do ambiente. Minha mãe me levou no posto, eu lembro que eu ficava olhando aquilo, eu falava, nossa, eu quero ser igual eles. Eu era pequena, via aquele povo andando de branco de um lado para o outro. Eu ficava apaixonada naquela cena, sabe? Eu entrava assim no consultório do pediatra, eu falava, eu também quero ser médica e ficar sentada atrás da mesa. Eu lembro que eu falava isso, é a frase que eu mais repetia na vida. Eu quero ser médica e ficar sentada atrás da mesa. E aí, quando eu fui crescendo, isso foi sempre. E eu fui crescendo e sempre falando que ia ser médica. E estudei em colégios públicos, não foi nem de particular. Então eu falava assim, as pessoas falavam, você tá louca? Eu lembro assim, de ouvir algumas pessoas não acreditando naquilo. Eu falava, eu vou ser médica, eu tenho certeza que eu vou ser médica. Então, assim, não tem ninguém, nem pai, nem irmão, ninguém é médico na minha família. E meus pais sempre apoiaram muito. Aliás, eu e meus irmãos, cada um a gente fez uma coisa diferente, cada um uma área, um de humanas, o outro de TI e eu de medicina. Cada um fez uma coisa, eles entenderam não tem nada. por que ela gosta, então, do TI. Então, entendi. Tem ali uma raiz. Tá nem aqui, ele tá longe. Mas tá assim, longe. Mas, são, assim, são três irmãos? Somos três. E aí, e cada um numa área. Ninguém escolheu nem área igual, ninguém seguiu ninguém. Você é médica, um de TI, o outro? Ela é administração. Olha só, tudo diferente. Não tem ninguém igual a ninguém. Assim, e os pais sempre assim, falam o que vocês quiserem, entendeu? Então, cada um fez o que quis mesmo, e eu sempre gostei. Então, até hoje eu falo assim, é uma paixão danada se chamar, olá, seu João, entra aqui, vamos ver o que o senhor tem. Isso é realizador, isso para mim é realização em forma de profissão. Eu falo que eu sou apaixonada, eu falo, quem quiser faça, mas tem que fazer gostando. Porque o pessoal acha assim, o glamour tá em você fazer o que você gosta, sempre. Eu falo que você vai acordar todos os dias. Eu falo papo de tia, tá? Eu falo isso para meus sobrinhos, tá, gente? Então, acho que vale para quem quiser ouvir. Porque, assim, nem todo dia é maravilhoso, nem todo dia está com bom humor, não é? Tem dia que a gente queria ficar assim, nossa, escondido embaixo do lençol, dormindo aquele dia inteiro, ficar mais umas 2 horinhas na cama. Mas, enfim, graças a Deus, são os menores dias do ano, né? A maioria você está bem disposto. Mas imagina só fazer isso não gostando do que você faz. Então, assim, é tão bom você entrar no lugar que você gosta do que você faz e fazer aquilo. Porque quando você vê, mesmo nos dias de mau humor, ou no dia que você não está bem,
você acaba o dia bem, porque você fez o que você gosta, você lidou com as pessoas. E quando você vê as pessoas, assim, lidar com pessoas, eu falo, isso é um privilégio demais da conta, porque tem hora que eles tratam a gente, eles nem veem. Tem alguns pacientes que estão virando amigos, que eu falo assim, gente, vocês é que tratam a gente. Eu acho que não é o contrário, é um trabalho de mão dupla, sabe? Então, assim, é gostoso demais. Eu sou apaixonada mesmo, porque eu acho, assim, que... e aí, talvez, um pouco da religião, da fé, que a gente até fala um pouco do quanto que é importante. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, mesmo assim, não sei, né, se eu posso falar isso assim abertamente. Por favor. Então, assim, eu acho que se mistura um pouco, porque eu acho que a gente está aqui para ajudar um ao outro mesmo. E eu tenho um orgulho danado na minha profissão poder fazer isso. Porque é o que eu acredito. A gente veio aqui nesse mundo por um tempo para poder ajudar um ao outro. Se você não pode ajudar, dá licença, deixa ele seguir a vida. Ou então orienta para onde vai ajudar. Mas a gente está aqui só para isso. Então, eu fico muito feliz de poder fazer isso todos os dias e, assim, a profissão ser exatamente disso. Fico no orgulho do muito, graças a Deus. É um propósito, né? É propósito de vida, né? É missão, né? Realmente vira mais que profissão. E parece clichê a gente falar assim, tem que amar o que a gente faz, porque hoje em dia se perde muito isso, né? E a gente sempre não, amar, mas tem que ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter amor pelo que... Parece clichê, mas eu sempre falo, não vamos minimizar os clichês, porque ele é muito verdadeiro mesmo. A gente tem que amar o que a gente faz. Com paixão, né? Porque imagina realmente você acordar todo dia pra você fazer um negócio que você não gosta. Aí o domingo fica ruim. É aquela coisa da pessoa reclamar, hoje é domingo. Não tô nem aí, hoje é domingo, maravilha, bora, amanhã é segunda. Então a gente, e você, a sua história, né, não foi fácil, né, não tiveram as suas, cada um tem a sua história de vida e as suas dificuldades, mas não existiu nem outra opção de profissão, né? Não. Ali desde pequenininha, o que você vai ser? Médica ou o quê? Ou médica. Era isso, então, né? Ou não tem muito que... Eu falava, se o dia eu não passasse, né? Porque o vestibular é o terror, né? Imagina. Se o dia eu não passasse, eu falei, eu não queria nada da área de saúde. Eu falei, porque eu ia ser muito assim, eu ia ficar muito chateada comigo, eu ia ter que lidar pertinho da medicina sem ser. Eu falei, eu ia querer uma coisa muito diferente, mas graças a Deus eu passei. Então, assim, tô ali firme e forte no Já caminho. há quanto tempo, médica? Espera aí... 17 anos. 17 anos. E por que alergia? Alergista? Porque eu acho que eu consigo juntar tudo. É onde eu consigo conversar, assim, onde eu consigo ver parte respiratória, pele, gastrointestinal, eu consigo fazer... Foi assim, foi uma descoberta, estudando mesmo. Quando eu vi alergia, eu falei, olha, isso engloba tudo que eu quero. Você chamar a pessoa ali fora... Eu falo que a gente, a cada 20 minutos, tem um desafio na frente, né? O médico, assim, cada 20, 30 minutos, é uma história diferente. Você entra na vida da pessoa, você escuta coisas que talvez ninguém saiba da vida dela. Eu acho que isso eu acho fantástico, porque a gente consegue saber tanto da vida de uma pessoa em tão pouco tempo, e a gente pode lhe perguntar e mudar, sabe, assim, para tentar ajudar aquela vida de uma forma melhor. Verdade. Então, assim, quantas vezes alguns pacientes já chegaram para mim e falaram assim, eu vim só para te dar um abraço, volta depois, assim, porque, sabe assim, eu vim só para pegar o seu abraço um pouquinho. Isso mas é muito gratificante. Então, assim, e a alergia me dá essa possibilidade de você ver a pessoa como um todo, você ver o que ela tem, e ajudar aquela vida ali. E uma das coisas, assim, que eu acho mais bacana, sabe? Da prática mesmo, assim, do dia a dia, é lidar com o paciente, melhorar a vida dele. E quando a gente precisa ter colegas que fazem a mesma coisa. Então, assim, até, como você falou que é o finzinho, assim, vou até falar, porque ontem, por acaso, eu falei com esse médico até que eu estava falando essa parte de ter entrado mesmo na medicina, enfim, que estava falando exatamente sobre esse assunto. Como é bacana você ter colegas que você confia e que tem essa mesma paixão. Foi exatamente isso que eu falei. Você cuidar dessas pessoas que têm esse mesmo prazer em cuidar, em querer o bem-estar do outro. Então, assim, quando você vê, às vezes algumas pessoas falando, os médicos se protegem. Já tive essa frase alguma vez. Acho que não é que se protege, não é isso. É porque você passa a confiar, porque aquelas pessoas também estão cuidando da mesma pessoa que você cuida, você percebe o carinho que elas estão cuidando. Então, assim, quando você manda para alguém, vai nessa pessoa, é porque você confia aquela pessoa que está ali na sua frente para uma pessoa que vai fazer algo muito parecido com o que você faz. É um time, né? É um time. E a Unimed tem muito disso, é um time muito bacana, é uma família. É um time forte, é que você falou, uma família.
É por isso e compartilhar, né? Ou seja, é o meu paciente, mas também é seu. O mesmo cuidado que eu tô tendo com ele, eu sei que você vai ter. É isso então aí. eu confio, né? O meu paciente, É que é isso desse nosso, jeito eu aí. compartilho o meu com você comigo, porque Aí. as especialidades elas se linkam, né? Então, É assim, isso aí, se e a gente vai no complementam. médico e é assim mesmo: olha, eu vou É te por um encaminhar todo. para fulano. Olha, aí a gente, ou você precisa ir, sei lá, você precisa ir num gastro. E você fica assim: você me indica um gastro? Quando às vezes não fala. Claro, Claro. você, por favor, a gente tem esse e esse aqui. Então, isso aí. você sai com um nome, você sai com um norte, não simplesmente, deixa eu ver qual gastro. Você conhece? Então, é realmente porque vocês têm relacionamento isso aí. de compartilhar, de companheirismo, de equipe. E de família, né? Muito mais realmente, eu acho que esses colegas de trabalho viram muito família da gente, né? Muito. Você confia. Então, você vai, quando a pessoa falou, isso é isso, a gente olha junto, vai lá que a gente vai olhar junto. Aconteceu muito essa semana, por incrível que pareça, aconteceu algumas vezes essa semana, de colega olhar, olha pra mim, olha. E a gente assim, não, a gente olha junto. Sabe assim, e pro paciente, assim, pra você ver como eu acho que ele fica mais confiante, Seguro. assim, estão me olhando, estão me vendo. Isso é muito bacana. Uma opinião então, de um outro, né? Às vezes até da mesma especialidade, não é rivalidade, né? Vamos junto aqui, me ajuda. Qual a sua opinião, né? Eu acho que é isso. É um dos grandes encantos. E você, só pra gente encerrar, eu acho que o seu grande ponto que eu posso destacar aqui, você fala também muito, na verdade, nos últimos entrevistados a gente tem sentido isso muito sobre pessoas. Eu acho que é o que, no geral, tanto na gestão quanto no seu atendimento, eu acho que é o que a gente pode ressaltar aqui no nosso bate-papo, né? Pessoas. É a coisa mais bonita que tem. Eu acho que é o valor mesmo da vida. É lidar com pessoas, lidar bem, sabe? Como eu falei, infelizmente, nem em todo momento a gente é 100%, que a gente é humano também. Às vezes a gente não está nos nossos melhores dias, o que não é o melhor, não é o aconselhável. Mas, em geral, assim... Eu falo assim, papo de tia de novo, mas assim, eu falo até com os meus sobrinhos mesmo, falam realmente que é muito bom o ser humano olhar no olho, falar, poder tocar, abraçar, você ajudar, você sentir a energia um do outro, falar, estimular as pessoas no melhor que elas têm, é a melhor coisa do mundo. Então, assim, a gente está aqui para poder viver, para ajudar, para irradiar energia um com o outro. A gente fala Unimed, Volterone, pura energia quando a gente brinca, porque é mesmo, o povo sempre elétrico, agitado, andando. Então, a gente passar isso é bom demais da conta, sabe? Então... A gente tá com inveja desses sobrinhos, hein? Que estão recebendo conselhos maravilhosos dessa super tia aí, ó. Que realmente tá dando valor ao que deve ser dado, né? Que é a vida, né? E é o que você disse, se não for para acrescentar nada, né? É propósito de vida. Então, vamos nos retirar. Mas a gente tá aqui para servir. Tem o ditado, né? A gente tá para servir, se não for, a gente não serve para viver. Eu acho que... Não conhecia aí, ó. Não, adorei. Então, a gente não serve... Não serve para viver, e eu acho que é o diferencial mesmo da gente de fazer a diferença na vida do outro, servindo sempre que possível. Eu acho que o destaque, o que eu tiro daqui do nosso bate-papo, é essa valorização. Mais uma vez, a gente sempre está conversando com os nossos últimos entrevistados aí, realmente ressaltam isso, esse cuidado com pessoas. Queria muito te agradecer pelo seu bate-papo. Tem mais alguma coisa, algo que ela queira... Quer alguma consideração que faltou no nosso bate-papo? Nada, eu acho que só, assim, consideração não, é agradecer as oportunidades, assim, eu mesmo agradecer a Unimed em geral, aos cooperados, aos colaboradores, assim, que passam, não são nem pessoas que trabalham juntos, como quando eu escrevo e falo família, não é não é para poder, assim, fazer aqueles logos de hashtag, nada disso, não, é porque eu sinto mesmo, eu me sinto em casa, as pessoas, assim, e passam por mim, dão esse feedback, assim, que é real, porque percebem que é verdade, isso eu não tem não tem nada em qualquer lugar, sabe? Lidar com as pessoas para mim é fantástico, então eu tenho que agradecer ter esse privilégio de poder lidar com essas pessoas todos os dias da minha vida. E que bom que agora a gente está podendo retomar o presencial, né? Nossa, porque pra gente que gosta de pessoas, de um bom bate-papo, de um tete-a-tete, olho no olho, nada como, né? Tudo bem, não desmerecendo aí o online, né? Mas realmente essa energia, esse calor humano tem o seu valor e
Que bom que tá voltando, né, gente? Graças a Deus. Que bom que a gente tá aqui, ó. Hoje a gente até se abraçou assim, a gente já... A gente pode tirar uma fotinha assim? Pode, né? Aos pouquinhos a gente vai, até a hora da gente poder dar um abraço. Mas muito obrigada, doutora, mais uma vez por compartilhar um pouquinho da sua história no geral. Falamos um pouquinho da doutora sem o DR rapidinho, mas falamos dela também na gestão Unimed e falamos também dessa escolha, dessa missão e desse propósito que é ser médica e cuidar de pessoas, tanto na gestão lá da Unimed, também, né, como diretora da Unimed, como nos cuidados com o paciente, e como tia. E como tia, né, gente? Que vocês viram que ela é super tia. Quer mandar beijo pros sobrinhos? Pode, são 4. São 4? Maravilhoso. Beijo pros sobrinhos. Vocês estão maravilhosos com essa super tia, hein? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, tá, gente? Beijo grande. Obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente aqui. O nosso Doutorcast, mais um episódio. Fiquem ligadinhos, porque ainda vai ter muito Doutorcast para você. Fica acompanhando a gente aí. Beijo grande. Tchau, gente. Beijo, obrigada.